Olá, moto, youtuber, espectadores. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Correia. Para quem me conhece, meu nome também é Luiz Correia. E aqui a gente trata de moto, viagem de moto, roupa de moto e tudo para moto. E quem já acompanha aqui sabe que minha estatura não é das melhores. Então eu tenho 1,70 m. Ah, tá, 1,68 m. E aí, sim, algumas motos para mim são inviáveis. Por exemplo, as mais altas, eu não vou ficar citando. Uma KTM da vida, uma F800, não que eu não consiga alcançar o chão e firmar e apoiar a moto, tem muitos que eu até consigo, mas qualquer inclinaçãozinha, puf, vai embora, porque eu não tenho apoio, meu pé fica na pontinha do pé, então você não tem força, uma inclinação. Ou se o piso estiver desnivelado, se eu colocar o pé desse lado aqui, a altura é maior, então lasca. E muitas pessoas têm esse problema, esse pequeno problema. Pequeno problema. E esse vídeo é justamente sobre isso, para esclarecer algumas coisas. Primeiro passo, não existe altura, por exemplo, tal moto, eu tenho 1,65 m, tal moto serve para mim? Não sei. Essa questão da altura, da compatibilidade, depende de diversos fatores. A altura do assento da moto e do piloto é uma delas. Só que existem pessoas longilíneas e curvilíneas, ou seja, perninha curta, perninha alta, perninha mais longa. Então tem diferença, por exemplo, duas pessoas de 1,60 m, um pode ter uma perna maior que da outra. E isso influencia. E outra coisa é a questão da habilidade e maneira de utilizar a moto. A questão da altura do assento é mais na questão de parar, porque quando a moto está em movimento, você não vai colocar o pé no chão. Tá? Só que algumas pessoas inexperientes ficam receosas, ficam com medo. E medo não é legal para a moto, ou melhor, é legal de certa forma, você não se arriscar tanto, mas você pilotar em pânico, assustado assim, não é legal. Então depende um pouco também da experiência do piloto. O piloto experiente, ele sabe que se tiver uma inclinaçãozinha, ele não vai conseguir colocar o pé desse lado. Tá? Então ele já pende para o outro. Ele sabe que se ele subir numa calçada, se a moto ficar aqui, ele não alcança o pé no chão. Tá? Mesmo pessoas com pernas mais altas. Então tem todo esse... Na manobra, em baixa velocidade, sabe? Não tombar fácil. Então tem a questão da habilidade também. E na moto, você analisar a moto, não é só questão da altura do banco. A moto tem 800 milímetros de altura do banco. Isso é um parâmetro para analisar, mas tem também a questão da largura do assento. Se a moto for com o assento muito largo, a mesma moto de 800 milímetros, a pessoa vai ter mais dificuldade em apoiar o pé no chão. E aí eu vou falar algumas motos que são amigáveis com pessoas de não uma grande estatura, vulgo os baixinhos. As Big Trails, elas, pela característica, elas já são um pouco mais altas, porque tem que ter uma altura livre do solo, do motor ou do chassi até o solo, tem que ser um pouco mais alto para buraqueira, enfim, para aptidão no off-road. Então eu vou falar só dos modelos de Big Trail, que é o que eu vivencio mais, e a questão da viagem de moto também, que é o canal, eu falo bastante disso, são os modelos mais aptos, cansam menos, tem uma suspensão que copia melhor o solo, buraqueira, transmite menor cansaço, enfim. Então vou falar só de crossover ou Big Trail. Vamos começar pela ordem não numérica, a CB500X, mas o modelo até 2019. O modelo 2020 já está com aro 19 na frente, a altura do banco já é maior. Então, esse modelo aí, ele tem a altura do banco em 300 Fred Flintstones milímetros. Então, é bem interessante para pessoas de baixa estatura. E na parte do banco, é um pouquinho estreito na frente. Então, esse aí, bem legal. E uma ressalva, eu não vou comentar outras características da moto, se ela é boa para tal coisa, enfim, só vou citar a questão da altura. Tem a extinta G650 GS da BMW. Ela parou de fabricar não lembro, mas eu vou colocar aqui. Eu tive um modelo 2011, 2012,
rodei um tempão com essa moto, bem legal também. A altura do banco, Franz Flat Flintstones milímetros. E aí temos também a Royal Enfield, modelo Himalayan, que também é bem, tem a altura do banco bem razoavelmente interessante. É de 700 Flat Flintstones 800 milímetros de altura do banco. E tem a Tiger, aí já um pouquinho mais forçando a amizade, tem a Tiger 800, que a altura do banco é em 810 milímetros. Então, das Big 3 dali para cima já começa a complicar um pouco para pessoas de baixa estatura. Então, só esses modelos que são mais aptos para micropessoas. E na Tiger, vale ressaltar que tem o modelo Low. Cara, assim, eu quero parabenizar a Triumph, a fabricante, que ela enxergou esse nicho de pessoas de baixa estatura que gostam de uma Big 3, gostam de fazer aventura. Então tem esse modelo Low, que a altura do banco vai a partir, porque ela tem duas regulagens, né? Vai a partir de 700 Flat Flintstones milímetros de altura. Então, bem legal. Só que esse modelo ele tem limitação na suspensão. A suspensão permite apenas 140 kg de carga. Então, se colocar uma garupa e mais carga, só se for 2 magricelos para não ultrapassar esse limite recomendável. Mas eu tenho uma boa notícia, nem tudo está perdido, é isso aí. Então dá para fazer algumas adaptações nessas motos que eu falei, para ficar um pouquinho mais baixo, e em diversas outras. A mais comum é rebaixar a mesa da moto, ou seja, eu não sei como que eu vou explicar isso, mas as suspensões são presas na mesa, você afrouxa, isso aí tem que fazer mecânico especializado, tá? Não inventa de fazer em casa sozinho. Você afrouxa um pouco, sobe um pouco, então a moto ela desce um pouco, tá? Não é recomendável fazer muita alteração, e aí vale uma ressalva, porque muda o rake da moto, ou seja, a inclinação, que você vai mexer só na dianteira. E isso pode afeta toda a ciclística da moto. Então não altere muito, não exagera. E tem um outro negócio também, por isso que eu estou recomendando. Não faça em mecânico, mequetrefe ou em casa. Porque motos com suspensão convencional, o curso da suspensão pode chegar a bater na mesa. Tá? Motos com suspensão invertida, isso aí não tem esse tipo de problema. Tá? Mas o que acontece também se inclinar o rake? Além de mudar, por exemplo, você baixar 1 centímetro na mesa, ela não vai baixar 1 centímetro no banco, vai baixar menos que isso, porque só vai baixar a frente, ok? Então, uma alteraçãozinha aí, não abusa muito dessa alteração. Outra alteração bastante comum é a troca do dog bone. E algumas motos que tem o link da suspensão traseira, por que chama dog bone? É uma ferragem que parece um osso de cachorro, aquele osso de cachorro fica roendo. Então, se você colocar um maior, a suspensão vai ficar um pouco mais baixa. Mesma coisa, não é recomendável alterar muito porque a moto vai ficar, a altura livre do solo vai alterar, enfim, numa curva a moto vai raspar as pedaleiras em curva com muito mais facilidade, que ela vai estar mais baixa. Então essas alterações fazer o mínimo possível. Então o que é legal, se rebaixar um pouquinho a mesa e mexer no dog bone, ela abaixa, ela não vai abaixar só a frente ou só a dianteira, então ela abaixa, então não mexe muito nessa questão da ciclística. Outra alteração possível, o banco, trocar o banco, colocar um com menos espuma. Só que, como consequência, vai ter menos espuma, o bumbum vai sofrer mais. Então, tem o banco de baixa estatura, as BMWs possuem, é caro pra caramba, as Triumph também vendem separado, também é outra facada, esses bancos banco com menos espuma, mas é uma alteração possível, tá? E é interessante você apertar o banco para ver, enfim, o ideal é você pôr o bumbum em cima de um modelo que já tem isso aí, para você ver o quanto que perde de conforto da espuma. E uma outra alteração possível, moto youtuber espectadores, é trocar as molas. Tem uma fabricante Hyper Pro,
A Hyper Pro é especializada em molas, então ela tem molas de altíssima qualidade, tanto na dianteira quanto na traseira, da maioria dos modelos. Então tem mola com 2 centímetros menor, 1 centímetro menor, e essas molas normalmente são progressivas, então óbvio, não existe mágica, você perde um pouco o curso da suspensão, você vai perder progressividade, mas são molas muito bem desenvolvidas, então é uma alteração que eu recomendo, só que o custo é alto, tá? É mais alto que essas duas últimas maneiras que eu citei. E para finalizar o vídeo, eu já ouvi diversas pessoas falando, poxa, eu tenho uma Custom, eu comprei a Custom só por causa da altura, que minha altura não sinto confortável com moto mais alta. Isso é questão de treinamento, porque se você conseguir colocar o pé no chão, não precisa colocar a plataforma, mas assim, pelo menos uma certa firmeza, assim, é suficiente para você segurar a moto na maioria das situações. Óbvio, aquelas situações extremas que eu falei, muito inclinado, o piso, alguma coisa assim. Então, muitas pessoas, elas compram Custom, não querem Custom, isso para mim é triste. Então, vai aí essas recomendações aí, essas recomendações possíveis, e esses modelos também. Ok, moto youtuber espectadores? Ficou com dúvida? Hã? Ficou? Então escreva no comentário. Um grande abraço e... moto youtuber espectadores aqui, por que eu não tô andando de moto? Olha aqui a temperatura lá fora, ó. 5 graus e meio, uhul! Eu encaro 5 graus e meio, só que na chuva aí não dá, Uma outra alteração possível, moto youtuber... Deixa eu ver aqui, esse pedaço ficou bem ruim.